creio que você sempre, quando vem à casa de Deus, você traz a sua Bíblia, você vem preparado. Mas hoje eu gostaria de ler um texto muito conhecido, que está no livro dos Salmos, no capítulo de número 121. Ah, pastor, o Salmo 121 eu me lembro. Mas mesmo assim, abra sua Bíblia junto comigo. Salmo 121 é um salmo de apenas 8 versículos. E você vai poder fazer a leitura da palavra de Deus. Se tem alguém próximo a você sem a Bíblia, convide esse irmão para chegar perto de você. Lermos as Escrituras Sagradas. Salmo 121, quem já achou aí, diga amém. O salmista inicia o salmo no verso 1 dizendo que: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos. Pai, sob tua palavra nós colocamos a nossa vida. Queremos, Senhor Deus, ó Pai, ser renovados pelo teu Espírito. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser confrontados. Viemos a este lugar porque sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem um propósito nesta noite para as nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor Deus, como eu preciso da tua direção, da inspiração que vem dos céus. Dirija-me, Senhor Deus, por inteiro, para que o teu povo possa ser ricamente abençoado nessa noite. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor, nós conhecemos este salmo, citamos este salmo, mas hoje eu gostaria de confrontar este salmo, trazer ao entendimento algumas perguntas que eu tenho feito a este salmo, o salmo do capítulo 121. Gostaria de ministrar sobre este tema. De onde vem o que, irmãos? De onde vem o meu socorro? Verso 1 diz o salmista: levanto os meus olhos para o monte e me pergunto o quê? De onde vem o meu socorro? O salmista está dizendo no Salmo 121 que ele eleva os seus olhos para os montes. Nós temos uma forte tendência, eu estou dizendo eu e você, a olhar para aquilo que nós temos preferência. Nós não gostamos de olhar para tudo na vida. Olhamos para aquilo que especificamente nós temos preferência. E ai de alguém se não olhar com os mesmos olhos que nós olhamos para aquilo que temos preferência. Às vezes parece que nós queremos impor a nossa preferência, queremos que todos enxerguem do mesmo ponto e da mesma forma como nós enxergamos. E diga-se de passagem, preferência é algo extremamente pessoal, ou pelo menos deveria ser pessoal. Todos nós temos as nossas preferências. Mas eu diria que uma preferência, e compreenda isso, ela pode ser influenciada. Uma preferência, ela pode ter interferências no seu decorrer, mas sempre terá a sua subjetividade. Mesmo que seja uma subjetividade exposta, ou mesmo que seja uma subjetividade retraída, mas toda preferência, ela carrega consigo as suas subjetividades. Preferência de quê, pastor? O salmista está dizendo, atente-se bem para essa explicação nesta noite. Para onde olhar? Eu posso fazer esta pergunta ao Salmo 121. Para onde olhar? O Salmo me explica. Isto, o texto me responde. Para o Senhor.
olhar para o nosso Deus. É para o Senhor e no Senhor que devemos manter fixos os nossos olhares. Ele diz lá no verso 1: elevo os meus olhos para o monte, e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Para onde olhar? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Então, quando eu elevo os meus olhos para os montes, os meus olhos eles estão voltados para o Senhor e no Senhor. Mas quando eu olho para o Salmo 121, eu me pergunto não apenas para onde olhar, mas por que olhar? Por que eu devo olhar? Pastor, por que eu devo olhar para o Senhor? Olhar porque Ele cuida de mim? Como diz o texto, ninguém melhor, nenhum sentinela pode cuidar de mim tão bem como o Senhor cuida. A qualidade do cuidado de Deus é infinitamente separada por um descuidado que nós possuímos com as nossas próprias vidas, com as nossas próprias realidades. Diz lá o Salmo 121, no versículo 2, volte os seus olhos ao texto sagrado, o meu socorro vem do Senhor o quê? Que fez os céus e fez a terra. Verso 3, ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor, verso 4, de Israel, não dormirá, ele está sempre alerta. Então o texto sagrado está me dizendo o porquê olhar, está me dizendo para onde olhar, para o Senhor, e está me dizendo o porquê olhar. Olhar porque o Senhor cuida de mim como nenhum sentinela pode cuidar. O Senhor cuida de mim como ninguém pode cuidar. Então o texto me diz claramente para onde eu olhar. O texto do Salmo 121 me diz o porquê olhar. Mas existe uma terceira pergunta que me chama a atenção e que o texto do Salmo 121 não me responde. Eu perguntei ao Salmo 121, para onde eu devo olhar? E o Salmo 121 deixa claro, eu elevo os meus olhos para o monte, e diz o verso 2, o meu socorro vem do Senhor. Ele cuida de mim como ninguém pode cuidar, ou seja, eu sei para onde olhar, sei por que olhar, mas existe algo que me chama a atenção. Quando eu devo olhar? Quando olhar? Para onde eu sei? O porquê eu sei? Mas o que me chama a atenção é quando olhar. A Bíblia não diz quando olhar. O Salmo 121 não explica quando olhar. O texto sagrado nos informa o para onde olhar e o porquê olhar, mas não diz quando olhar. Se você voltar os seus olhos ao Salmo 121, se você voltar os seus olhos buscando os detalhes dessa pergunta, você vai perceber que este Salmo ele deixa em aberto. Quando olhar para o Senhor? Quando levantar os olhos para os montes? Quando olhar para o Deus que nos cuida de nós como ninguém? Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque essa pergunta ficou na minha cabeça. Pastor, eu sei o porquê olhar. Eu sei para onde olhar, mas não sei quando. Nós fazemos parte de uma geração, nós estamos numa geração. E ouça esta palavra, você está me ouvindo bem nessa noite? Diga amém. Nós estamos fazendo parte de uma geração que vai enterrar a próxima geração cristã no mundo, se nós continuarmos assim. Eu estou dizendo que eu e você estamos fazendo parte de uma geração que vai enterrar a próxima geração cristã no nosso mundo. Por quê? Na Europa, os maiores templos cristãos, que se tornou durante um tempo celeiro de pastores, celeiros de avivamentos, celeiro de missionários, os maiores templos da Europa hoje, eles dão espaço para casa de festas, shows, espaços para entretenimento. As maiores igrejas da Europa. Hoje, aquele lugar onde se adorou o Senhor, aonde se louvou o Senhor, dão espaço hoje para grandes casas de eventos, grandes casas de shows, grandes casas de entretenimento. Por quê, pastor? O Salmo 121 na Europa, ele foi ensinado, e nós estamos nos deixando ser colonizados por esta mesma cultura.
Que cultura, pastor? Quando olhar? Olhar quando a crise chegar. Olhar apenas para o Senhor quando os problemas baterem a porta. Olhar quando a vida parece não ter mais jeito. O Salmo 121 na Europa foi ensinado quando olhar. Quando olhar quando, pastor? Olhar quando as dores parecerem ser mais fortes que a fé. Olhar quando a história parecer ter chegado ao fim. Então observe, por favor, que o quando olhar foi ensinado olhar para o Senhor quando o dia do tudo bem se tornar o dia do tudo mal. Vamos olhar para os montes, da onde vem o nosso socorro, quando apenas estivermos precisando. Vamos olhar para os montes, da onde vem o nosso socorro, quando a nossa vida estiver em escuridão. Então nós estamos sendo ensinados a olhar para os montes, da onde vem o meu socorro, quando nós imaginamos não ter mais jeito para a vida, quando nós imaginamos que as coisas estão insustentáveis. Então está aí a resposta. Quando olhar? Quando olhar? Talvez a pergunta mais importante dessa noite seja: pastor, por que nós estamos olhando para os montes, apenas quando a crise bate a porta? Pastor, por que nós estamos olhando, elevando os nossos olhos para os montes, para o Senhor, apenas quando as situações na nossa vida se tornam cansativas, se tornam enfadonhas, insustentáveis? Porque a coisa mais importante da minha vida, guarde isso no seu coração, talvez essa seja uma das mensagens mais importantes que eu vou pregar no ano de 2014. Porque uma das coisas mais importantes da nossa vida, ou a coisa mais importante da nossa vida, se tornou o meu eu. A maior crise que nós vivemos hoje é a crise do eu. Em primeiro lugar, eu. Em segundo lugar, eu. Em terceiro lugar, eu. E por aí afora. E se alguma coisa ofender as vontades do meu eu olho para o Senhor na expectativa dele se moldar às vontades do meu eu. Por que que na Europa as grandes igrejas chegaram ao fim? Porque nós aprendemos a olhar para os montes, elevar os nossos olhos para o Senhor, apenas quando parece que na vida nada tem mais sentido. Nós paramos para olhar para o Senhor quando o nosso eu é ofendido pela realidade que vivemos. E aí nós precisamos olhar para o Senhor, olhar para os montes e dizer: Deus, se molde a minha vontade para o meu eu voltar a se alegrar. Se molde a minha vontade para que o meu eu volte a ficar feliz. Em primeiro lugar eu, em segundo lugar eu, em terceiro lugar eu. Se molde as vontades do meu eu. Por isso, essa é a maior crise hoje. Quando olhar, quando a crise chegar ao meu eu. Pastor, o Salmo 121 diz: para onde olhar? Olhar para o Senhor. O Salmo 121 está nos ensinando a olhar para o Senhor. O Salmo 121 está dizendo o porquê nós devemos olhar para o Senhor. Olhar para o Senhor porque o Senhor é o nosso guardador. O Senhor é aquele que cuida de nós como nenhum sentinela pode cuidar. Mas quando olhar? Essa é a pergunta que está latejando o meu pensamento. Olhar quando a crise chegar ao meu eu. Olhar quando o meu eu não estiver sendo alimentado pelas minhas vontades e pelos meus ímpetos. Por isso essa é a nossa maior crise. A crise quando chega a ofender o nosso próprio eu. Irmãos, olhar quando a vida parece ter perguntas sem respostas. Olhar para os montes quando o vazio for terrível. Olhar quando dói a busca por um sentido. Olhar
para os montes e diante dos questionamentos da vida. Então eu gostaria de, nessa noite de unção com óleo, falar algumas coisas que Deus colocou em meu coração. Guarde isso. Nós fazemos parte de uma geração que vai enterrar. Guarde isso. Eu espero que você esteja vivo para se lembrar dessa palavra que o seu pastor está dando hoje. Por quê? Porque muitos filhos aqui hoje fazem parte de uma geração de pais que buscaram ao Senhor, mas não sabem se os seus filhos buscarão ao Senhor como eles estão buscando hoje. E possivelmente os filhos dos seus filhos nunca irão querer saber de igreja, nunca irão querer saber de Deus. Por quê? Nós fazemos parte de uma geração que vai enterrar a igreja de amanhã. Nós fazemos parte de uma geração que vai enterrar os santos do Senhor amanhã. Nós fazemos parte de uma geração que vai enterrar a próxima geração de cristãos. Por quê, pastor? Porque nós hoje, e veja se seu pastor não está certo, sabemos mais o que não crer do que o que crer. Sabe mais do que não se gosta do que o que se gosta. Se nós perguntarmos hoje para a pessoa, vamos tomar uma decisão, que tal esta? Não, essa eu não gosto. Que tal essa? Essa eu também não gosto. Ah, vamos tomar esta decisão. Não, pastor, essa de jeito nenhum. Então qual aqui você quer tomar? Eu não sei. Porque sabe-se mais o que não crer do que o que crer. Sabe-se mais do que o que não se gosta do que o que se gosta. Ao invés de nós sabermos mais sobre o que crer do que o que não crer, nós sabemos mais o que não crer. Nós fazemos parte dessa geração. De onde vem o nosso socorro? Quando olhar para o nosso socorro? Observe que nós fazemos parte desse povo. Pastor, nós fazemos parte de um povo que tem esperado a crise para definir o que é importante. Nós não podemos esperar a crise chegar ao nosso eu para definirmos o que é importante na nossa vida. E nós estamos fazendo parte dessa geração que espera a crise chegar para se definir o que é importante, para se definir o que realmente era necessário, para se definir o que realmente era indispensável. Eu tenho algumas pessoas que sempre trazem informações dizendo, pastor, não tem ideia de como está difícil pregar o evangelho na Europa. Não só na Europa, estou citando aqui a Europa por motivo de dar essa informação, mas não tem ideia de como está difícil pregar o evangelho na Europa. Por quê? Porque as pessoas não acham mais importante o evangelho. Ah, irmãos, quando olhar, que isso faça você ficar acordado. Quando olhar, quando a crise ofender o meu eu. Nós não podemos esperar a crise chegar para definir o que é importante na nossa vida. Nós não podemos esperar a crise chegar para definir o que é indispensável na nossa caminhada. Quando olhar, na verdade é nunca deixar de olhar. O salmista está dizendo no Salmo 121, ele não permitirá, verso de número 3, que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, verso 4, não dormirá. Ele está sempre alerta. Verso 5, volte seus olhos ao texto sagrado. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. Aí olha o verso de número 6. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal. Protegerá a sua vida. O Salmo 121 está nos dizendo que quem cuida de nós não faz questão se nós estamos de pé ou caídos. Ele está dizendo que quem cuida de nós, cuida mesmo quando nós estamos caídos.
Parece que muitas vezes a Bíblia se relaciona com a gente de forma que nós não sejamos humanos, de forma que nós não podemos errar, de forma que nós não podemos viver uma vida talvez apenas de perfeição. Não, o texto está dizendo: olha, o sol não te ferirá, a lua não te ferirá, o Senhor lhe guardará de todo mal. Qual mal? Até o mal das quedas, dos erros, das escolhas erradas. O Senhor não permitirá que mesmo após o mal a sua vida seja destruída. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu me pergunto: quando olhar para o Senhor? Olhar para o Senhor em todo o tempo, porque aquele que cuida de nós não faz questão se estamos de pé. Pastor, Deus só cuida de quem está de pé. Não. Deus cuida também daquele que está caído. Deus cuida também daquele que está estendido no chão. E por último, eu gostaria de deixar ao seu coração esta palavra. Deus nos faz muitas das vezes passar por desafios na vida. Para o quê, pastor? Para vermos a vida de um outro ponto de vista. Não da geração que nós fazemos, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Deus muitas das vezes nos faz passar por crises para vivermos a vida de um outro ponto de vista. Deus nos faz passar muitas das vezes por desafios na vida para tomarmos atitudes diferentes. Deus nos faz muitas vezes passar por desafios para aprendermos a depender somente dEle. Que nessa noite, irmãos, essa pergunta que sacolejou a minha cabeça durante esse dia, durante essa semana: para onde olhar? Olhar para os montes, olhar para o Senhor. Por que olhar? Porque ninguém cuida de mim como o Senhor cuida. Mas quando olhar? Talvez seja a pergunta que nós precisemos responder nessa noite. Pastor, quando olhar para os montes? Talvez Deus nos trouxe aqui nessa noite para nos perguntar: por que você parou de olhar para os montes? Por que você parou de olhar para o Senhor? Ah, porque, pastor, eu não estou vivendo crise nenhuma. Pastor, porque eu não estou passando necessidades, porque o meu eu tem sido alimentado, as minhas vontades têm sido alimentadas, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus, por que eu não tenho olhado para os montes? Porque não tenho olhado para o Senhor? Ah, porque tudo que eu preciso, tudo que eu desejo tem sido atendido pelo meu eu. Primeiro tem sido eu, pastor, segundo tem sido eu. Não tem espaço para outra coisa, então também não preciso olhar para os montes. Quando olhar para os montes? Não espere a crise chegar para você definir o que é importante. Não vamos fazer parte de uma geração que não sabe, que sabe o que não crer, mas não sabe o que crer. Que sabe mais do que não gosta, do que gosta. Que nós possamos fazer o que o Senhor está nos ensinando. Olhar para os montes para ver a vida de um outro ponto de vista. Para tomar atitudes diferentes. E para depender mais do Senhor Deus. Pastor, para onde olhar? Para o Senhor. Por que olhar? Porque o Senhor cuida de nós como ninguém. E quando olhar? Na verdade nunca deixe de olhar. De onde vem o nosso socorro? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem do Senhor Deus. Olhe para o Senhor, porque Ele cuida de você. Mas olhe sempre para o Senhor. Que Deus nos abençoe. Pastor, eu deixei de olhar para o Senhor. De onde vem o meu socorro?
De onde vem o meu socorro? Eu sei que o meu socorro vem do Senhor. Eu sei por que eu tenho que olhar para o Senhor, mas talvez eu parei de olhar. E eu nesta noite gostaria de orar por você, querido. Quantos de nós não estamos olhando para o Senhor apenas quando o nosso eu é incomodado? Apenas quando o nosso eu é desagradado. Apenas quando o nosso eu deixa de estar em primeiro lugar. Que nós possamos nessa noite vencer isso. Que nós possamos nessa noite dizer isso: Senhor, eu não posso viver essa crise do eu em primeiro lugar, do eu em segundo lugar, do eu também em terceiro lugar. Os meus olhos, eles precisam voltar para o Senhor. A minha caminhada tem sido distante, o meu olhar tem sido distante do Senhor. Eu não posso, não devo e não vou deixar a crise chegar para eu definir o que é importante na minha vida. Eu quero orar com você. Talvez os seus olhos se desviaram do Senhor. Mas você está dizendo hoje: pastor, eu volto os meus olhos hoje para o Senhor, de onde vem o meu socorro? Oremos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua igreja nessa noite, mais do que ouvir esta palavra, mais do que escutar esta mensagem, possa, Senhor Deus, olhar para dentro de si. O tempo não nos espera o tempo todo para tomarmos a decisão que precisamos tomar. Não vamos ter toda a vida para fazer aquilo que precisamos fazer, Senhor. De onde vem o nosso socorro? De onde? O nosso socorro não pode vir, Senhor Deus, dos recursos humanos. O nosso socorro não pode vir, Senhor Deus, das promessas humanas. O nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e fez a terra. Que sob esta palavra, Senhor Deus, nós possamos viver uma vida, Senhor Deus, digna de paz, uma vida, Senhor Deus, digna de confiança, uma vida, Senhor Deus, digna de uma permanência com os olhos voltados para o Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, ser enganados pelos encantos da vida que muitas vezes nos fazem tirar os olhos do Senhor e apenas olhar quando as coisas não estão indo tão bem. Mas que a partir de hoje, dessa noite, esta unção possa fazer, não, Senhor Deus, tomar a decisão que precisamos tomar, mas gerar em nós, trazer de volta à nossa vida a paixão em poder confiar em Deus, a certeza de poder dizer: o meu socorro está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Aquilo que eu preciso está nas mãos de Deus. Ó Pai, que esta palavra venha ao encontro da nossa vida. Quando olhar para o Senhor, olhar em todo o tempo, não esperar a crise chegar. Renova-nos, Senhor Deus, segundo a tua vontade e o teu querer, em o nome de Jesus. Amém e amém.